Boa tarde, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ivan com mais uma aula, né? Hoje nós vamos dar continuidade aí a um trabalho de pesquisa que foi feito na aula passada, né? Você lembra que na aula passada nós falamos sobre os movimentos na superfície da Terra, né? Terremotos, né? Os movimentos que chacoalham a Terra. Nós falamos aí um pouco sobre terremotos, a pesquisa foi para que vocês fizessem realmente esse link, né? Dos terremotos, placas tectônicas. Entendeu? Então hoje nós vamos dar continuidade com a aula, né, sobre este assunto, tá bom? Hoje, dia 20 de 7 de 2020, e vamos começar a nossa aula, tá certo? Já tomaram a aguinha de vocês, né? Já estão aí sentadinhos. Vamos conversar. Olha só, o que acontece? O nosso planeta, né, o planeta Terra, é, ele tem uma camada superficial, né, que é a crosta terrestre. Por que superficial? Né? Porque ali fica a parte superior, né? É a superfície da Terra. Essa camada superior ela é formada por rochas em seu estado sólido. Né? São rochas que não estão na forma de magma, né? Mas elas já estão solidificadas. Já as camadas inferiores, exceto o núcleo interior, que também é sólido, apresentam sim uma textura um pouco diferente. Né? Ela pode apresentar uma textura pastosa para líquida. Né? A grande questão é que a crosta terrestre não se apresenta de maneira contínua ao longo de toda a sua extensão, ou seja, na extensão do planeta. O planeta todo tem essa camada que eu falei, que é a crosta terrestre, e essa crosta terrestre ela tem fraturas, né? Ela é partida. É, Existem rachaduras, vamos dizer assim, para ficar melhor de vocês entenderem. Existem rachaduras, e essas rachaduras compõem aí, né, os limites dessas rachaduras compõem o que chamamos de placas, né? São as placas tectônicas. Cada pedaço, né, dessas fraturas em torno de todo o globo terrestre, imagina aí agora uma bola, né? Mas pronto, vamos fazer o seguinte, não tem a bola de futebol, né? Para formar a bola de futebol não são formados vários quadradinhos, né, de couro, quadrados não, são hexágonos, né? São 6 lados, salvo engano. São hexágonos, né? Então cada plaquinha daquela dali, suponhamos que aqui seja uma placa tectônica, entendeu? Então é um exemplo bom, a bola de futebol, né? Para compor ali a bola, a gente sabe que precisa da costura, né? Costurada aquelas plaquinhas, né? De um hexágono, são 6 lados ligadas um ao outro, né? E aí forma a bola em si. Então entendeu como dessa forma que a Terra ela tem é, na sua crosta terrestre, né? Essas fraturas, né? E essas fraturas, o nome delas se chamam placas tectônicas, tá bom? Aqui nós temos um exemplo, né, de imagina aí a Terra sendo cortada como uma fatia de bolo, né? Aí nós temos aqui do centro da Terra, que é essa parte mais baixa aqui, até a superfície, são 6.378 quilômetros de distância, entendeu? Então aqui do centro da Terra até a superfície da Terra são 6.378 quilômetros. A litosfera, que é essa camada aqui da crosta terrestre, essa aqui, ó, essa litosfera aqui, esse pedacinho aqui onde tem essa partezinha marronzinha das montanhas, né? Essa corzinha azul aqui em cima, pessoal, são os mares, viu? Aqui são os mares. Essa distância aqui, a largura dessa litosfera é de 100 quilômetros, entendeu? É de 0 a 100 quilômetros. Por que de 0 a 100? Porque tem cantos que ela vai ser mais fina, tem cantos que ela vai ser também mais espesso, né? Como aqui nas montanhas. Aqui vai dar mais alto, né? Porque as montanhas estão bem acima do nível do mar. Tá entendendo? Então é nesse sentido. Aí é essa parte aqui que eu falei para vocês agora de crosta terrestre, né? Que é formado de placas aqui em cima, isso que são placas. Eu vou mostrar aqui na outra imagem as placas para vocês entenderem, para que vocês entendam melhor, tá certo? Aqui nós temos o núcleo da Terra, que é sólido, né? Ele é bem sólido. E acima do núcleo da Terra é estado líquido. Nós temos o manto, né?
aqui essa parte aqui do manto, que é também composto por uma parte pastosa, né? Ela é o que chamamos de lava. A lava que sobe aqui nos vulcões, né, por fraturas que tem na Terra, elas acabam emergindo, né, subindo aqui para a superfície por meio de aqui para a superfície, né, os vulcões. Imagina que fosse um vulcão essa montanha. Aqui são fraturas que existem, né, e essas fraturas acabam levando essa lava para a superfície da Terra. E quando ela chega aqui em cima, ela ela explode, né? O vulcão explode e derrama toda aquela lava. Aquela lava ali que vai formar novas áreas, né? Vai formar novos continentes, vai formar ilhas, entre outras, né? Entre outras características que vai alterar aí na Terra, tá certo? Mas é nesse sentido, tá bom? Vamos lá. As placas tectônicas, por sua vez, é o resultado das fraturas da litosfera, que é o que eu acabei de falar para vocês, nome dado para designar toda a porção sólida superior da Terra. É bastante fina em relação ao interior do planeta, ou seja, enquanto as placas, né, a litosfera, que compreende essa área superficial, tem 100 quilômetros. Imagine que aqui, ó, ao todo, quanto dá? 6.378, ou seja, ela é bastante fina em relação às demais camadas, não é isso? Bom, então o que acontece? Aqui nessa outra imagem de satélite, nós vemos melhor, né? Aqui os cientistas conseguiram fazer uma varredura, né, por sondas e sistemas de localização e identificaram aqui o tamanho dessas placas. Então esses cortes aqui, ó, em vermelho, né, esses desenhos aqui em vermelho, cada partezinha dessa aqui, ó, é uma placa. Aqui é uma placa, aqui é outra placa, outra placa, outra placa, outra aqui é uma outra placa e assim vai. Então são várias placas, né, que formam aí a crosta terrestre, né, que é chamado também de essas placas, são chamadas de fraturas, são fraturas da litosfera, tá certo? Bom, vamos descendo aqui para a gente ver mais um pouco sobre esse assunto. Agora, pessoal, o que é que causa, né, realmente, o que é que vem a causar os terremotos, né? Será que os terremotos, esses abalos, né, que acontecem na Terra, existem pequenos abalos, né, que a gente sabe, que a gente sente, né? Tem regiões que não tem terremotos em si, mas a gente sente a terra balançando às vezes, algumas vezes, por exemplo, quando um caminhão muito pesado, né, passa, você sente um certo tremor, né? Então isso acaba chacoalhando também um pouco, você sente aquele tremor. Mas esse tremor do caminhão passando, né, de uma explosão, de uma dinamite em uma determinada localidade, que às vezes uma dinamite, não sei se vocês já tiveram, né, a oportunidade de presenciar a explosão de dinamite, o solo ele treme, né, a explosão treme muito. Isso mostra que ali nós estamos em cima de uma parte, né, vamos dizer assim, fragilizada, né, que se move, vamos dizer assim, que ela se move, não é uma coisa muito rígida, né. Então tem os terremotos. Os terremotos eles são causados, pessoal, são abalos, né, que também são chamados de abalos sísmicos, e são passageiros que ocorrem na superfície da Terra de forma natural, né, um fenômeno natural, certo? Ele é causado por quê? O que é que desencadeia esses terremotos? As atividades vulcânicas é uma das causas, né? As falhas geológicas. Falhas geológicas, pessoal, é justamente essas fraturas, né? Tem cantos que essas fraturas são muito grandes, né? Elas são muito grandes e acaba que nessas falhas uma placa, né, pode acabar chocando com outra, e principalmente pelo encontro de diferentes placas tectônicas, né? Então são esses eventos que podem causar os terremotos, e os terremotos causam grandes destruições, principalmente em regiões urbanizadas, né, em grandes cidades. O Japão, pessoal, é muito acometido de terremotos. Você sabe dizer o motivo? Eu vou lhe explicar o motivo. O Japão, ele chama-se arquipélago japonês, porque o Japão é um conglomerado de ilhas. A formação do continente, do país, na verdade, japonês, né,
ele surgiu ali de ilhas vulcânicas. Então é uma região de muitos vulcões, né? E no Japão existem muitos vulcões e uma hora ou outra esses vulcões eles entram em erupção. Que erupção? É o ato da lava, né, sair pela parte de cima do vulcão. Ele explode, né? Aquela grande montanha rochosa acaba na parte mais alta dela tem um tipo um tubo, um funil que é uma fratura, como eu expliquei para vocês, que ela desce de cima e vai até a parte mais baixa da Terra, né? E por ali passa magma. Esse magma ele vem ali em uma temperatura enorme e vem em um estado pastoso, né? E a pressão interna da Terra é tão grande que faz com que essa lava ela procure um local para sair. E elas procuram justamente o que? Os locais onde tem fratura, né? Essas fraturas. Então eles sobem por essas fraturas e acaba saindo lá nos vulcões. E isso acaba causando grandes terremotos no Japão, além dessas falhas geológicas, que são lugares onde tem menos densidade, né, assim, em relação ao outro. Tem regiões da placa, né, em si que é mais densa e outra que é menos densa. E essa diferença acaba causando também esses terremotos, tá certo? A região, o local onde o terremoto acontece, aqui por exemplo, pessoal, aqui nós temos esse desenho aqui, esse corte, é como se aqui fosse uma placa e aqui fosse outra, né? E aqui essas placas estão se chocando uma contra a outra, né? Nesse momento que ela se choca, esse local aqui, o local exato onde houve isso, chama-se epicentro. É o epicentro, né, do fenômeno, né, desse fenômeno que pode causar também e pode ocasionar também, na verdade, ondas gigantes, que é o que aconteceu lá em 2004, né, no final de 2004, no mês de dezembro, houve um tsunami na ilha de Sumatra, na Indonésia. Então essa tsunami que ocorreu lá e que acabou matando mais de 200 mil pessoas, eu me recordo que eu assisti toda a reportagem, né, eu lembro bem desse cenário, né, de morte, de pessoas correndo e entendeu? E aquela desgraça porque a água veio realmente com muita força e arrastou navios, carros, prédios, casas, né? Foi uma destruição enorme. Essas tsunamis, né, que são grandes ondas, são ondas gigantes, né? Elas são causadas também por esse movimento que as placas tectônicas exercem aí nessa camada da Terra, né? Que nós abordamos agora há pouco. Agora preste atenção nessa outra parte aqui que eu vou lhe mostrar os movimentos que essas placas fazem, né? As placas tectônicas elas executam alguns movimentos, né? Elas se afastam. Tem uma teoria aí, a teoria da deriva continental, que explica muito bem isso, né? Que existe até uma teoria que explica que os continentes se afastam, né? Todos os anos eles se afastando, se afastando. A olho nu é imperceptível, mas de forma geológica isso é muito visível, entendeu? Com os equipamentos utilizados pelos geólogos, eles conseguem identificar que realmente é um afastamento muito grande. Então nós temos aqui as placas tectônicas, estão se movimentando-se, mas nem sempre na mesma direção, o que provoca o afastamento entre elas. E em alguns casos pode haver o que? A colisão, né? E em outros havendo ainda movimentos laterais, como vamos observar agora na imagem abaixo, certo? Aqui nós temos, olha, duas placas, uma desse lado e outra dessa. Essa parte azul aqui são os oceanos, né? Aqui embaixo tem uma fissura e um vulcão passando lava aqui, tá vendo? Tem um vulcão aqui embaixo. Tem uma fissura que dá acesso a onde fica a região de magmas, né, do magma da Terra, e ele acaba subindo aqui na superfície, certo? Então, o que pode acontecer também é das placas se separarem, é que elas estão em um movimento chamado movimento de zona de divergência. Esse aqui é um movimento das placas, divergente, ou seja, elas não estão na mesma direção, elas estão em direções opostas, certo?
esses movimentos também acabam causando os terremotos, certo? Terremotos, tsunamis, entre outros. Temos aqui também o movimento de convergência ou abdução. O de convergência, pessoal, as placas elas se movem de forma paralela, né? Sendo que uma vai em uma direção e outra na outra. Tipo, ela escorrega, né? Escorrega na outra aqui, ó. Pode olhar que tem uma setinha mostrando uma placa subindo, né, se movimentando para cima, e a outra se movimentando para baixo. E esse movimento, pessoal, causa muito tremor, né? Pode realmente, dependendo da região onde isso ocorra, pode causar aí uma catástrofe, né? Nós temos também aqui o movimento de convergência ou subducção. Subducção. Esse subducção é porque elas sobem uma na outra aqui, ó. É, né? Elas se convergem, ou seja, elas vêm na mesma direção. Aqui é como um carro batendo de frente com o outro. Imagina que isso aqui é um carro, aqui é outro. Ele bate, né? E um acaba indo ficando por baixo e outro por cima. Então aqui as placas elas acabam tombando uma na outra e elas sobem. Ó. Pode olhar que ela rampou aqui. Essa área aqui ficou rampada. Né? Aqui eu estou passando o mouse, está rampado. E outra parte da placa ela está entrando na parte baixa. E aqui mais uma vez um vulcão aqui, ó. A lava que subindo e estourando um vulcão aqui em cima. Porque houve uma pressão muito grande nessa região aqui. Que pode acabar causando também erupções vulcânicas. Vamos lá. Os movimentos convergentes, ou seja, aquele de abdução, que é esse aqui, ó, abdução que digo, envolvem o conflito entre duas placas, mas sem o afundamento de uma sobre a outra, como é o caso dessa parte aqui, ó, dessa de baixo, certo? Provocando o que? A formação de limites conservativos, ou seja, um efeito conhecido dessa ocorrência foi a formação das ilhas geológicas de São Andrés, na América do Norte, certo? Então, esse movimento aqui acabou causando o surgimento de algumas ilhas, né? No caso aqui nós temos a ilha de San Andrés, na América do Norte. Já o outro movimento, pessoal, que é os movimentos de convergentes, né? Convergentes de subducção, são responsáveis pela formação de cadeias montanhosas, como a Cordilheira dos Andes, na porção oeste da América do Sul. É isso aqui, ó. Você vê que eu falei que ela rampa aqui, né? Fica rampado. Essa área aqui onde a placa se levantou aqui, ela acaba formando, por esse levantamento, acaba formando uma cordilheira, né? Montanhas aqui, ó. Entendendo? Então é assim que as montanhas também acabaram surgindo aqui no nosso planeta, certo? Outro movimento que nós vimos aqui acima é o movimento de divergentes. Os divergentes, como o próprio nome sugere, apresenta as áreas de afastamento entre as duas placas tectônicas e a consequente formação de fraturas. Essas localidades onde também o magma solidifica-se e renova a composição dessa crosta. Ou seja, sempre que ocorre essa parte aqui, ó, que elas se afastam, como elas se afastaram, esse magma aqui que vai subir, né, ele vai acabar colando elas, né, de a grosso modo, né, vai juntar elas pelo magma, porque esse magma aqui ele vai resfriar e vai formar novas rochas. Então ele vai formar uma nova rocha aqui. Só que o espaçamento que ela tinha aqui, ela acabou avançando, né? Tem que entender que ela vai avançando, né, para as laterais aqui, ó, ela avança, certo? Esse movimento de convergência. Então ela se rompe, mas ela não fica solta uma da outra. O magma que está aqui embaixo acaba fazendo tipo uma soldagem, vamos dizer assim, né? A grosso modo, uma soldagem. É exatamente isso que vai acontecer, né? Uma soldagem aqui, certo? Então, pessoal, por enquanto, né, nossa aula ela vai continuar na próxima, né? Esse assunto ele é extenso, nós vamos falar sobre outras coisas, mas por enquanto vamos ficar por aqui.
Não vou passar atividades para vocês no momento, certo? Eu quero só que vocês leiam, façam a leitura do texto, né? E ouçam a aula, né? Essa aula vai estar disponível aí no nosso canal no YouTube, nesse endereço que vocês já sabem muito bem, né? Vai aqui, ó, profcienciarocha@gmail.com, tudo minúsculo, certo? Então, é isso aí e até a nossa próxima aula. Na próxima aula a gente vai trazer uma atividade, né? E alguns questionamentos para vocês estarem aí trabalhando também essa parte, tá certo? Então, um abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau!